Você sabia que existe uma doença que está deixando os animais parecidos com zumbis? Pois é, isso realmente está acontecendo. E de uns tempos pra cá, o número de animais que estão se contaminando está se multiplicando de forma alarmante. Será isso o começo de um apocalipse zumbi? Hoje, galera, você vai saber tudo sobre a doença que está transformando os animais em zumbis. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Fiz mó cerimônia aqui. E agora, se você já clicou no like e se inscreveu no canal, é só descer a vinheta que o Daniel tem que puxar. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E essa doença nada comum já foi diagnosticada em vários animais. Isso começou neste ano, em janeiro de 2019, e já foram encontrados animais desse jeito em diversos estados americanos, como por exemplo Colorado, Iowa, Arkansas e também no Nebraska. E não é só nos Estados Unidos que essa doença está atacando os animais. Outros países também registraram essa doença, como por exemplo a Coreia do Sul, a Finlândia e a Noruega. Essa doença foi chamada de doença de desgaste crônico, mas ficou conhecida mesmo na internet como doença do cervo zumbi e também como doença do alce louco. E esses apelidos foram dados pois essa doença deixa os animais com uma aparência totalmente esquelética, corpo descoordenado, olho virado, sem expressão, como se fosse realmente um zumbi. Sem contar também que o animal apresenta um comportamento agressivo e fica vagando como se fosse um morto-vivo. E essa doença atacou fortemente os cervos, deixando eles dessa maneira. E por mais que até agora só atacou os animais, ela é uma doença degenerativa crônica, fatal e também contagiosa. E é por isso que muitos cientistas e doutores estão estudando essa doença, se há algum risco aos seres humanos ou não, e também o quão fatal pode ser essa doença para os animais. Alguns doutores disseram que no estado final dessa doença, os animais ficam com um olhar vazio, como se eles estivessem olhando fixo para o nada, para o além. Eles andam cambaleando, suas orelhas e sua cabeça fica baixa. Sem contar também que os animais ficam babando, com a saliva pingando no canto da boca. A doença deixa o animal completamente bobo, sem dar conta de fazer praticamente nada, como se ele fosse um zumbi. E infelizmente os estudos ainda não conseguiram desenvolver uma vacina para a doença. Então os pobres animais que contraem essa doença não conseguem sair. A gente falou que o surto começou agora em janeiro, porém essa doença não é de agora. Ela já afetou alguns animais há alguns anos. A primeira vez que o animal foi encontrado com essa doença foi lá em 1967. Em uma instalação de pesquisa que estudava a vida selvagem, lá no norte do Colorado, nos Estados Unidos, foi encontrado um cervo mula com essa doença. Isso lá em 1967. Esse primeiro animal encontrado não vivia na natureza solto, vivia em um centro de pesquisa animal. E o primeiro animal mesmo selvagem na natureza que foi encontrado com essa doença aconteceu no ano de 1981. E como o animal era um animal selvagem, estava na natureza, desde 1981 a doença vem se espalhando gradativamente pela região. Os animais infectados podem demorar até um ano para começar a sentir os sintomas. E essa doença é conhecida como doença do cervo zumbi pelo motivo da infecção por enquanto se espalhar em animais cervídeos, como por exemplo cervos, veados e alces. E nos Estados Unidos essa doença já contaminou animais de 24 estados diferentes e até mesmo 2 províncias canadenses. Ou seja, é uma doença que está se espalhando pelo mundo, pois além de países americanos, essa doença já chegou em outros lugares do mundo, como já falamos na Coreia do Sul e também na Noruega. Agora vamos falar um pouco da doença, que é uma doença bem grave, como ela se instala, como ela atua, o que ela faz no corpo do animal para ele ficar daquele jeito. A doença dos zumbis. Quando a doença se instala no corpo, ela é tão destrutiva que ela afeta o cérebro, a medula espinhal e outros tecidos do corpo do animal. Ela também causa muita perda de peso e da coordenação motora, além de causar surtos agressivos. E essa doença é uma doença progressiva, ela sempre vai evoluindo e piorando, e praticamente sempre ela é fatal. E agora, o que cientistas têm medo é que essa doença possa contagiar os humanos, podendo ser uma grande epidemia descontrolada, tipo como se fosse um apocalipse zumbi. Mas ainda bem, galera, que até agora não tem nenhum registro de um humano que foi contaminado com essa doença. Parece que essa doença só atua em certos animais, nem é em todos até então. Mas alguns estudos mostraram que alguns primatas podem ser contaminados, porque caso eles comam a carne de cervo que estava doente, ou se entrarem em contato com seus fluidos corporais, eles podem acabar contaminando essa doença. Então não é uma doença que tá se passando no ar, né? Meio que você tem que ingerir a carne contaminada. Ela só tá atacando mesmo os cervídeos. É, isso. Ela tá se espalhando mesmo neles mesmo. É eles que recebem, tipo, alguma gripe do cervo. E tipo isso. Só que quem comer a carne dele também
vai ser contaminado. E aí o macaco vai passar para outro. Vixe. Então, nesse mesmo raciocínio, se um ser humano acabar comendo alguma carne que esteja com essa doença... Uma carne de cervo, nesses lugares que nós falamos, eles comem carne de cervo. Então é muito comum. Mais provável que contamine pegue do próprio cervo. Se o humano ingerir alguma carne infectada, teoricamente ele também poderá ficar doente. Só não sabemos ainda também se a doença agirá da mesma forma em que ela age nos cervos, né? Destruindo o cérebro, os tecidos humanos, porque o nosso corpo acaba sendo diferente. Não foi feito nenhum teste ainda, eu tava brisando aqui, ainda bem que não tem nenhum louco que quer virar zumbi. Senão vai lá e come a carne do cervo e vai comer pra e já era, vai começar a se espalhar a epidemia tudo. O cara vai morrer lá, né? Não sei. Mas ele vai dar início ao apocalipse zumbi. E é por isso que muitos cientistas acreditam que ao decorrer dos dias, muito possivelmente pode aparecer algum humano infectado por consumir carnes contaminadas. E aí teremos que saber o que faremos com aquilo. E por conta disso, o governo norte-americano já está agindo, fazendo vários testes com todas as carnes de cervos antes mesmo que elas sejam consumidas. E mesmo essa doença sendo descoberta em 1967 e se espalhando de maneira alarmante desde então, os especialistas ainda não acharam uma maneira de contê-la, de não deixar ela continuar crescendo e se espalhando do mesmo jeito. E agora, o maior medo das autoridades é justamente o que o Dani disse, que algum maluco, algum humano, vá lá e coma a carne, querendo ou sem querer. E é por isso que eles estão preocupados com os caçadores na floresta, que sempre caçam e comem esses animais. Mais uma vez, ainda bem que estamos aqui no Brasil, né? Porque sempre quando acontece furacão, terremoto, essas coisas, aqui não acontece. E aqui a gente não tem cervo. Tipo, tem lá em alguns lugares, mas não é comum ter cervo. Não, verdade. Mas mesmo assim a gente pode encontrar uma doença em qualquer outro animal, que tem muito aqui, sei lá, vaca tipo, louca. Vaca louca. Tinha a doença da vaca louca. O frango, pô. Aqui no Brasil não é muito comum ter cervo e também não é muito comum ter caça. Mas se você participa de algum tipo de caça, primeiro de tudo, pare. Porque, né, você não tem que caçar ninguém. Imagina alguém te caçando. Isso é legal, né, galera? E agora você corre o risco ainda de caçar um cervo contaminado. Esperamos que a doença não tenha chegado até aqui, mas você aí, que tá do outro lado dessa câmera e tá assistindo aí o vídeo, não caça alce. Ou se conhecer alguém que caça esses bichos, fala pra ele, mano, deixa o bichinho lá. Porque, mano, assim, mesmo se o bicho tiver contaminado, a chance da gente trazer essa contaminação pra gente é muito grande. Muito grande, você ficar mexendo lá, cutucando nele, né? E mesmo que o animal aparenta ser saudável, lembre-se que a doença demora 1 ano para começar a aparecer. Ou seja, o animal pode estar contaminado e você nem sabe, pois a doença pode ainda não ter se manifestado e, no caso, não apresentado os sintomas. Agora, de acordo com o Centro de Controle e de Prevenção de Doença, esses tipos de doenças são conhecidos como doenças priônicas ou encefalopatias espongiformes transmissíveis. Esse trava-língua que a gente acabou de falar, em outras palavras, é um tipo de doença que se espalha através de fluidos corporais contaminados. E essas doenças são perigosas, afetam o cérebro e a medula espinhal por meio de proteínas priônicas anormais, que danificam as proteínas normais. E nesse grupo, galera, encontramos a famosa doença da vaca louca, que já atacou aqui no Brasil, contaminando a carne de várias vacas. No mundo, na real, né? Aconteceu aqui no Brasil pra, tipo, relembrar, isso. Mas não foi só aqui no Brasil, né? Atacou o mundo inteiro. Essa doença surgiu em meados dos anos 80, lá na Inglaterra. E com essa doença, galera, rolou um dos maiores sacrifícios de animais da história, tendo que sacrificar mais de 4,4 milhões de animais. Inicialmente, quando a doença da vaca louca foi descoberta, as autoridades pensavam que ela não infectaria os seres humanos, mas infelizmente acabou infectando. Isso porque uma variante da doença da vaca louca, uma doença sem cura que ficou conhecida como, peraí que eu vou ler, Creutzfeldt Jakob, atacou milhares de pessoas, causando mais de 178 mortes por causa dessa doença. Sem contar que 1 a cada 2.000 pessoas no Reino Unido ainda estão com essa doença, embora muitos não apresentam sintomas e nem problemas. E essa doença que estamos falando, galera, é uma doença derivada da doença da vaca louca. Ou seja, nesse mesmo raciocínio, a doença do cervo zumbi pode acabar tendo uma variante que também acabe atacando os seres humanos. Vamos torcer que não, vamos também não comer carne de cervo, né, para evitar que a gente fique contaminado. É por isso então que desde 1997, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os animais cervídeos, esses que podem ser contaminados com a doença zumbi sem cura, não devem entrar na nossa cadeia alimentar, por esse motivo da contaminação. Devemos evitar comer a carne desses animais. E os cientistas estão fazendo de tudo, galera, para descobrir uma cura para essa doença, para que os animais não sofram e também para evitar que futuramente ela se espalhe para nós, os humanos. Pois se isso acontecer, galera, pode ser muito catastrófico. Então é muito bom que ele esteja estudando para evitar qualquer mal maior. E só para vocês terem uma noção, mesmo com todos esses avisos falando que a carne do cervo está contaminada, que não deve comer essa carne, porque senão você pode contrair essa doença, todo ano nos Estados Unidos, mais de 7.000 a 15.000 animais que podem estar contaminados com essa doença são consumidos no país. Ainda bem que até então nenhum humano foi contaminado. Ou nenhum humano apareceu contaminado, né? Pode demorar mais tempo para aparecer, né? Ou o cara achou que era uma doença qualquer e, sei lá, foi pro pau. Credo. Até porque, galera, por mais que essa doença atualmente
teoricamente possa não estar apresentando algum sintoma nos seres humanos, ela pode de alguma forma já ter contaminado alguém e a gente ainda não sabe. Isso é tudo hipótese, galera. Até então só tá nos animais, não apareceu nada em ser humano. Mas como é um negócio que pode contaminar primata e os caras comem a carne, é possível de contaminação. Fora isso, também tem a possibilidade da doença gerar uma variação que infectará diretamente os seres humanos. Aí também, como já falamos, ela pode demorar para apresentar os sintomas. Então vamos torcer que isso só fique mesmo com os cervos. Na verdade, vamos torcer para os cientistas acharem a cura para matar de vez essa doença, para que ela nunca se espalhe mais ainda. Todos sabem que o mundo está cheio de doenças, não precisamos de mais. Ainda mais uma dessa, né? Que deixa você olhando pro nada, babando assim, torto, seco, andando pra um lado assim. Imagina, mano. Tadinho dos cervos, mano. Eu imagino o bichinho tudo... Nem deve entender. Só do nada buguei. E galera, por mais que esse lance de zumbi pareça ficção, coisa de série, de filme, na natureza esse lance de zumbi está por aí. Por exemplo, existem animais parasitas que transformam outros animais em zumbis. Não só um, galera, mas existem vários. Diferente do cervo, que foi contaminado com a doença, são esses animais que geralmente contaminam os outros e transformam eles em zumbis. De uma maneira diferente, mas é bem interessante. Se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo só sobre esses animais zumbis, ou com poderes zumbis. E não fique em pânico, tá, pessoal? Porque até então é um fato que está acontecendo lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo. Não chegou no Brasil e também não chegou nos seres humanos. Se a gente souber de alguma novidade, a gente voltará a conversar com vocês. Se alguma coisa acontecer aí, se alguma notícia sair, algum fato preocupante, fiquem tranquilos que vamos voltar falando aqui no canal. Até então, pode manter a calma que não vai acontecer nada. Pelo menos eu acho. Mas esse, galera, foi o vídeo de hoje. Fizemos só porque vocês pediram. E pediram muito, galera. Tanto é que a gente fez correndo aqui pra soltar. Ó, hoje é terça-feira. Vamos ver se a gente solta amanhã, quarta-feira. Boa. E por isso então que a gente pede, galera, pra vocês deixarem um like. A gente não mendiga nem nada. É porque tem muita gente que gosta do vídeo e esquece de deixar o like. É só deixar o like pro YouTube entender que você gostou, pra aquele vídeo, querendo ou não, ser jogado pra mais pessoas. Acaba crescendo, né? O canal que você gosta. E também, depois que a gente postar outro vídeo, o YouTube vai saber que você gosta do nosso canal e vai te recomendar os vídeos, entendeu? Pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora, clicando no botãozinho ali. Botãozinho vermelho. Se tá vermelho é porque você não é inscrito ainda. Se tiver Instagram, siga a gente lá, Lucas Marques Dani Molos e Você Sabia Vídeos, que a gente tá postando várias curiosidades lá no Você Sabia Vídeos. Aproveita e entra lá e comenta VS Gang, que eu vou saber que você viu esse vídeo. E ficamos por aqui então, até amanhã, estudo pessoal. Valeu!